Olá pessoal, nós hoje vamos comentar, falar um pouquinho sobre os principais aspectos pedagógicos e a colaboração, né, dessa nossa mestra Maria Montessori, né? Ela foi uma educadora médica católica, pedagoga e feminista italiana. Ela foi conhecida pelo método educativo que desenvolveu em cima dos materiais pedagógicos, né, e é usado até hoje nas escolas públicas particulares dentro da linha da educação infantil, com os materiais pedagógicos. Né. Ela nasceu em agosto de 70 em Chiavilli, na Itália, e faleceu em 52 na Holanda. Tá? Ela cursou a faculdade de medicina na Universidade de Roma e teve um único filho ainda solteira, que se chama Mário Montessori, filho este que deu seguimento ao seu trabalho após a sua morte. Tá? Ela teve 5 obras importantes que vale a pena a gente ressaltar aqui para vocês, que é o Método Montessori, elaborado por ela em 1909, através das suas pesquisas científicas, né, suas observações dentro do campo terapêutico, pedagógico e psiquiátrico. Ela também formalizou o livro Mente Absorvente, a Pedagogia Científica, em 1948, O Segredo da Infância, e também fez um livro da infância até a adolescência, contando as etapas e as necessidades pedagógicas da criança dessa faixa etária. Nós temos aí pesquisas relacionadas ao método Montessori, usadas por ela para poder fazer esse trabalho científico, né, em cima desses conceitos que eu ainda vou citar. E se vocês viram o vídeo, ele é muito importante, tá? É interessante o vídeo que eu postei da TV Escola para poder agregar esse trabalho, tá? Então, as pesquisas relacionadas a 5 pessoas que nós vimos, são qual pedagogos, né? Importantes, educadores, que foi o Froebel, esse que iniciou o trabalho com esses materiais, como a gente citou na aula anterior. John Dewey, como citamos na aula anterior também, que foi o inovador do pragmatismo. Pragmatismo esse que fazia com que, dentro da escola progressista, o aluno trabalhasse em cima da teoria e a prática simultaneamente, né? Jean Piaget e as fases do desenvolvimento, que vocês devem estar vendo em psicologia, e John Heinrich Pestalozzi, esse último que trabalhou o amor, a afetividade, que a gente também já viu nessa sequência dos principais teóricos dentro do mundo pedagógico. A mulher italiana, formada na Escola de Medicina, se especializou na psiquiatria e trabalhou especialmente com crianças dentro de uma dificuldade com problemas psicológicos, né, chamados de problemas psíquicos na época, né, o qual ela depois, através de diversos estudos, né, de diversas análises, ela percebeu, né, e diversos congressos também que ela participou, viu? Ela percebeu que o que era, na verdade, acusado como problema psicológico, psíquico da criança, não era fatores dessa ordem, e sim de fatores pedagógicos, tá? Por 12 anos esteve como professora auxiliar de uma clínica psiquiátrica. Aí ela percebe que os problemas da criança realmente têm ordem pedagógica, né? E o que ela faz nessa observação? Ela caracteriza e começa a trabalhar com as crianças com uma ênfase na independência, na liberdade, com limites do respeito e desenvolvimento natural da criança, até que ela possa, através das suas habilidades físicas, sociais, né, fazer a interação do seu próprio aprender pelo seu esforço e pelo seu próprio ser. 3 blocos são importantes que vocês saibam e tenham em mente, tá? O primeiro deles é a individualidade, a criança trabalhando individualmente, encontrando consigo mesma o verdadeiro processo cognitivo através da manipulação dos materiais, do que ela está, no caso, com curiosidade em aprender e que aprende naquele momento. Ela realmente realiza esse processo de uma forma mais efetiva, tá? A liberdade, quando ela toma consciência de si própria dentro do espaço em que ela está sendo, né, visualmente reconhecida no trabalho pedagógico, ou seja, dentro da sala de aula. E por último, a atividade. Essa atividade é a realização dessas atividades próprias, o qual ela faz e que a deixa mais feliz. Nós tivemos aí uma explosão de novidades, onde crianças que eram totalmente tímidas, né,
crianças que não eram sociáveis, né? Através do método de Montessori, que é esse método conhecido como a criança tendo a liberdade, a individualidade dela dentro de uma atividade o qual ela tem o prazer de fazer, despertou a curiosidade de várias pessoas, principalmente com o método, porque percebemos que a criança, ela se soltava, né, na hora que ela, depois que ela fazia esse trabalho, né, com liberdade, individualidade, através das atividades que eram desenvolvidas nesse momento, percebeu-se que as crianças, elas aprendiam e ficavam mais sociáveis, ficavam menos tímidas, né? Então, ela realiza, né, para poder falar sobre esse método, um primeiro curso de pedagogia científica que ela lança em 1909, onde ela lança inclusive o livro, né, dentro da pesquisa dela, chamado Método Montessori. Aí nessa época, ela ainda está atuando como psiquiatra, né, principalmente como médica psiquiatra de crianças. Mas aí ela resolve abandonar e passa a ser exclusivamente, se dedicar, né, exclusivamente à pedagogia, tá? Então ela faz vários congressos, ela trabalha com maior ênfase, né, sobre o método, porque ela vê um resultado, né, então ela quer seguir com aquele trabalho. Então, de acordo com ela, o ponto, inclusive, desse método, não é o método em si que é mais importante, sim a possibilidade da criação da criança ter a verdadeira natureza, né, com liberdade, é lógico, para que possa ser observada, compreendida, né, dentro de uma desenvoltura, né, da base da evolução da criança. Então nós temos aí também uma experiência que ela foi convidada a participar num projeto social na Itália, na Casa de Bambini, também uma experiência chamada dentro de uma possibilidade igual que ela fazia na Casa de Bambini, mas foi uma experiência do trabalho numa cidade chamada São Lourenço. Então lá tinha uma companhia de habitação, né, pais de classes da ordem trabalhadora, operários, né, que trabalhavam, eram crianças pobres, né, e esses pais trabalhavam e deixavam essas crianças, né, sozinhas, né, dentro do prédio e faziam uma revolução lá, porque as crianças sozinhas, né, começaram a depredar o prédio, né, então isso incomodava o pessoal da organização dessa companhia de habitação, né. Então eles observaram o trabalho da Montessori, a convidou para participar, né, para poder trabalhar com essas crianças, e ela, para poder estender ainda mais o seu método, sua pesquisa, ela aceitou. E foi lá, dentro desse trabalho em São Lourenço, que ela exatamente adquiriu 5 conceitos específicos do trabalho do método Montessori. O primeiro delas é o conceito de normalização. Quando a criança tem o trabalho de realizar com liberdade, ela automaticamente se desbloqueia, né, por si só. A criança passa a ser mais gentil, por isso o termo normal. Como ela passa a ser mais gentil e respeitar o seu eu e o próprio, né, ela se torna, entre aspas, normal. E esse conceito de normalização é que deixa a criação num processo de equilibrado, né? A questão da atenção. A criança, ela trabalhando com os encaixes, né, os cilindros, com a variação de espessura, altura, né? Crianças, inclusive acima de 3 anos, né? Elas podem ter mais liberdade a fazer como ela quer, e manter a atenção até o fato dela se tornar relaxada. Inclusive, numa dessas observações, ela verificou uma criança que mudou esses encaixes de sólidos, né? Onde você coloca a espessura, a largura. Nós já vimos isso em sala de aula, as crianças manipulando. Então, as crianças pequenas, né, acima de 3 anos, ou na faixa de 3 anos, elas conseguem manter a atenção naquela colocação de tira e põe do objeto, né, nesse jogo de encaixe. E ela observou uma das crianças que fez isso por 43 vezes. Isso foi uma observação importante, porque depois disso ela percebeu que a criança ficava totalmente relaxada e saciada com aquilo que ela tinha acabado de realizar. E aquele momento ali é único, né? Porque aquilo ela não esquece mais, né? Jamais ela vai voltar e errar os encaixes. O terceiro conceito aí é o de ambiente, é o de polarização, tá? É a liberdade que a criança tem dentro da sala montessoriana, devidamente preparada para isso, a liberdade que a criança tem em trabalhar, onde ela não pode ser interrompida, onde ela tem que cumprir o ciclo total do trabalho.
tá? O quarto item é a mente absorvente. É quando a criança, realmente de 6 a 7 anos mais ou menos, ela tem as dificuldades normais, né, inclusive com a leitura e com a escrita. Então, os materiais de alfabetização criados por Montessori, né, tanto, né, de português como de matemática, né, português no caso o alfabeto recortado, né, o trabalho também das letras com lixa, né, e o material dourado, né, em matemática. Então, o que que acontece? A criança trabalhando esses materiais, né, ela percebeu que é um método que dá certo, que as crianças aprendem mais rápido. Ela encarna a informação incorporada no esforço lógico e automaticamente o processo cognitivo ele é acelerado, é bem mais rápido. O último item, o quinto, os períodos sensíveis, né? Ela dá o exemplo e inclusive faz uma conexão para dar esse exemplo da lagarta, né? Que a lagarta, ela, quando ela vai se alimentar, ela sobe na árvore bem lá em cima, onde está próximo mais as folhinhas mais verdes, as mais novinhas e aquelas que estão mais próximas ao sol. Então, ela faz essa comparação exatamente colocando que as crianças, em um determinado momento, elas da vida delas, né? Elas são adequadas a uma aprendizagem mais do que a outra, né? Ou seja, ela terá mais liberdade, implica em uma total liberdade, onde as crianças são diferentes e têm padrões diferentes de desenvolvimento. E ela, lógico, ela vai buscar aquilo que lhe interessa naquele momento, assim como a lagarta vai buscar a folhinha verde, que é o que interessa para ela naquele momento, tá? Então, se ela tem a curiosidade, se ela tem a vontade, ela sobe a lagarta lá em cima e pega as mais difíceis, porque são as mais gostosas, né? As mais apreciáveis com relação ao alimento que ela procura no momento. E a criança também, ela vai buscar aquilo que ela está interessada, que ela quer no momento descobrir, tá? Então, nós temos aí todos esses elementos como essenciais de uma escola montessoriana, tá? E vamos dar alguns exemplos aí, dessa sala e desses materiais montessorianos. Para começar, a sala, né? O ambiente. O ambiente tem que ser arejado, o ambiente organizado, onde as crianças vão trabalhar dentro da faixa etária de 3 a 6 anos de idade, onde ela vai escolher as atividades propostas. Então, é uma sala que é aberta, com os armários totalmente disponíveis, abertos, sem portas, né? Onde a criança vai ter a disponibilidade de escolher o material que ela quer trabalhar no momento que ela queira e onde ela não terá interrupção. Então, essa sala é organizada, né, em sessões, né? Em mesas, ou às vezes no tapete, a criança põe o tapete e demarca ali o seu local para poder trabalhar. E são feitos ali um trabalho até do modelo hoje chamado construtivista, onde as crianças aprendem trabalhando com materiais ao invés de instruções diretas, né? Materiais educacionais especializados têm que estar ali nesse momento, né? Para que a criança possa se movimentar dentro da sala e com liberdade usar, manipular sem ser interrompida e ficar ali trabalhando naquele material que ela tem curiosidade em aprender o tempo necessário para que ela possa realmente sugar esse conhecimento, né, naquele momento. Bom, com relação à sala, o ambiente é isso, né? Então as carteiras têm que ser baixas, às vezes as mesinhas também, né? Tem que estar na altura da criança, é lógico. É uma sala como se fosse uma sala de educação infantil, onde tem toda a aparelhagem para que a criança possa trabalhar. E os tapetes também, que é um material mais fácil para os pequenos, né? Agora, com relação aos materiais didáticos, são 5 categorias, tá? Exercícios da vida cotidiana, material sensorial, material de linguagem, material de matemática e material de ciências ou cultural. O material da vida cotidiana são aqueles materiais em que a criança aprende a dar um laço, por exemplo, num calçado, num cardápio, aprende a fazer um nó, aprende a subir e descer um zíper, aprende a colocar e fechar um botão de uma blusa. Materiais da vida cotidiana também, a criança repetindo as ações dos pais, das mães na sua vida cotidiana, no dia a dia, por exemplo, a mãe passando roupa. Por isso tem aquela mini cozinha, né, material onde a criança tem a possibilidade de imitar a mãe lá lavando a louça, lavando a roupa, e aí vai.
Material sensorial é aquele que obedece à sensibilidade, né, da criança, principalmente que dá ênfase ao que nós vimos aí no material e no vídeo de Froebel, as crianças onde elas têm e isso é importante, viu? A criança perceber, né? E hoje a gente, dentro da escola construtivista, dentro da educação infantil, principalmente com bebês, é muito utilizado, né? Essa parte sensorial, onde a criança experimenta a sensação do pegar, do tato, da audição, da visão, do paladar, né? Então, é importante que a criança tenha também na fase infantil, principalmente na creche, a absorção dessa parte sensorial. Material de linguagem, né, são os recortes das letras do alfabeto, né, onde dá para trabalhar com vários joguinhos, né. O material da matemática é o próprio material dourado também, né, o dominó, que a criança brincar com o material e fazer as continhas ao mesmo tempo. O material de ciências aí é uma diversificação enorme de experimentos, né, até o feijãozinho, né, sendo colocado num copinho, né, com algodão, com água e a germinação acontecendo para a criança absorver, né, o conhecimento daquela planta nascendo, é um material muito utilizado dentro de ciência. Um pequeno exemplo, né? E aí vai, material cultural de geografia, história, principalmente de arte também, né? Onde a criança pinta, onde ela exercita todas as atividades artísticas dentro do trabalho pedagógico. Bom, depois do ambiente bem preparado, né, da forma que foi falado, que você já deve ter visto no vídeo, se não, vejam o vídeo, que é muito interessante, e esse vídeo é da TV Escola, especialmente, traz todo o legado importantíssimo, né, dessa educadora. Nós temos aí também o ambiente, os materiais e agora os 6 pilares educacionais, que são aqueles também que vocês têm que saber para poder saber realmente o procedimento pedagógico, a principal importância da parte pedagógica de Montessori. A autoeducação é uma delas, tá? Onde a criança tem a capacidade inata, tá? Para aprender. A educação como ciência é através do método científico, onde ela usa as teorias para entender melhor como ensinar a criança e verificar se a eficácia daquele trabalho está surtindo no dia a dia da criança. Educação cósmica leva o conhecimento da criança de uma forma organizada. O cosmos, para essa pedagogia, significa nada mais nada menos do que a ordem, a oposição ao caos. Porque a criança, quando está nessa sala, onde todas estão trabalhando, você não vê barulho, você não vê gritaria, nada. A criança fica concentrada fazendo o trabalho e é lógico que ela precisa daquele silêncio para poder trabalhar, né? E ela não pode ser interrompida por nenhuma outra alteração ali, tá? O ambiente preparado, que é a mobília do tamanho adequado para os materiais, a mobília adequada para o tamanho da criança, os materiais que devem estar ali sendo utilizados de livre forma pela criança, a utilização deve ser livre para a criança como um todo. O adulto preparado, né? Que também nós temos que ter o objetivo aí, né? De guiar a criança. Então tem que ter um adulto, ou seja, o professor bem preparado para poder fazer as melhores condições possíveis para esse aprendizado ser totalmente liberto, né? Ali dentro da sala de aula. E assessorar a criança quando necessário, tá? Sem interromper, como eu disse já, o momento em que ela realmente está ali no processo cognitivo, aprendendo, manipulando os materiais, até ficar saciada. A criança é equilibrada também. Dado esse espaço, dado um desenvolvimento natural para que ela se expresse, as características que lhe são inatas, né? Nomeadamente o amor pelo silêncio, a criança, né, vai ter um sucesso pedagógico que é pelo trabalho e pela ordem, tá? Então é isso, assistam o vídeo de Maria Montessori, ele tem muito mais a agregar, eu poderia falar mais, mas o vídeo aqui fica muito extenso, eu acho que não compensa. Mas se vocês verem o vídeo da TV Escola, onde nós temos a série dos grandes educadores de Maria Montessori, que é exercido pelo governo federal, Ministério da Educação, com certeza, entendendo o procedimento e o legado de Montessori, vocês estarão totalmente capacitados aí para saber
como trabalhar com as crianças pequenas, né? Desde a creche até os 3 anos de idade. E é lógico, o material dela não foi só para essa faixa etária, mas principalmente para essa, tá bom? É isso aí. Então até semana que vem. Beijo, pessoal.